Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Eu quero falar hoje um pouco de milagre, eu quero falar hoje um pouco de processos que Deus muitas vezes nos coloca a fim de vermos milagres e maravilhas em nossas vidas. E nós cantamos aqui nessa última canção que o nosso Deus é um Deus de milagres. Quantos que creem nisso, que o nosso Deus é um Deus de milagres? Nós cantamos que Ele é um Deus do sobrenatural, um Deus que faz o surdo ouvir, um Deus que faz o cego ver. Eu já tive algumas experiências com Deus. Eu queria saber, quem que já viu um milagre? Você que assistiu um milagre, talvez físico, talvez financeiro, bastante gente aqui. Eu lembro uma vez que eu estava em um culto na África, em Moçambique, e após o culto uma mãe chegou para mim, na verdade para minha esposa, e falou assim: pastor, eu queria que vocês orassem pela nossa filha. Eu falei: tá bom, vamos orar pela sua filha. O nome da jovem era Júlia. Nós fomos orar pela Júlia e falamos: Júlia, o que você precisa de oração? E ela não respondia. Eu pensei, ela não gostou da pregação, não gostou daquilo que eu falei. E a mãe falou assim: não, é porque ela não consegue te ouvir. Ela teve uma doença e ela foi perdendo a audição, ela também está a perder a visão, e ela não consegue te ouvir muito bem, não consegue te ver. Eu falei: Deus, eu preciso de um milagre, nós precisamos de um milagre nesse momento. E naquele momento nós colocamos as mãos sobre a vida da Júlia e dissemos: em nome de Jesus, espírito de surdez, espírito de cegueira, espírito de enfermidade, saia, Júlia seja curada. Amém. Falamos: Júlia, você está me ouvindo? E ela: eu estou te ouvindo. E ela abre aquele olho, a mãe, ela começa a pular. Ela foi curada da audição. Nós pegamos uma Bíblia para ela, abrimos a Bíblia, e ela foi curada da visão em 30 segundos de oração. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com minha esposa, tem a ver com o Espírito Santo que habita no coração daqueles que entregaram a vida a Jesus. Quem que já entregou a vida para Jesus aqui? Tá, então você tem dentro de você Deus, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, Ele habita dentro de você. E muitas vezes nós entramos em um estilo de vida de cristianismo e nós sentamos em uma cadeira chamada passividade e dissemos: Senhor, se o Senhor quer fazer um milagre, faz um milagre, eu estou aqui, Senhor. Aí o louvor, a presença de Deus, o louvor, a glória de Deus, se o Senhor quiser fazer na minha vida, pode fazer na minha vida. Quem que já tomou uma postura como essa? Deus, se o Senhor é bom, fala para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que ela gastou todas as economias que ela tinha, que ela gastou todos os contatos que ela tinha, e de repente Jesus entra na cena, e uma multidão está em volta de Jesus, e Jesus começa a passar, e ela percebe: se ao menos eu tocar as orlas das vestes dele, eu serei curada. E ela vai, ela empurra a multidão, ela passa pela multidão, ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz: quem me tocou? E os discípulos: Jesus, tem uma multidão que te comprime, muita gente está a te tocar. E Jesus diz: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Presta atenção nisso. Você pode estar no mesmo ambiente que Jesus, só que se você não toca Jesus com expectativa, se você não toca Jesus com fé, se você não toca Jesus com fome, você não extrai o poder que você e eu precisamos para receber o nosso milagre. E Deus está falando para a gente como igreja Zion Church Lisboa: eu estou te retirando da cadeira da passividade, e eu vou te colocar num lugar de atividade, não de um ativismo religioso, mas um lugar de protagonismo, onde você não precisa esperar por uma conferência, onde você não precisa esperar por um evento, onde você não precisa esperar um homem de Deus que vai impor as mãos sobre você, onde você não precisa esperar o Benny Hinn com o terno branco dele a passar, porque você sabe que o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus. Esse é o nosso Deus. Agora, uma outra verdade é que nós gostamos de milagres automáticos.
É um milagre que você coloca ali no micro-ondas e coloca 30 segundos e fala assim, glória a Deus, esse milagre popcorn está pronto, já posso me alimentar. E quando Deus fala assim, ó filho, esse milagre eu quero fazer através do processo. Faz comigo assim, esse não, Deus. E tem milagre que Deus faz de forma soberana, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Agora tem muitos outros milagres que Deus fala assim, eu vou te escolher para fazer. Você quer uma prova disso? Primeiro milagre de Jesus, num casamento, acaba o vinho, e de repente a mãe de Jesus vira e fala assim, acabou o vinho, o que quer comigo, mulher, ainda não chegou a minha hora. E aí a Maria chega então para os servos daquele casamento, façam tudo conforme Ele vos disser. E aí então Jesus diz, encham as talhas de pedra de água. Pergunta para você, o que é mais fácil para Jesus, transformar água em vinho ou ar em vinho? Nenhum dos dois, né? Que pergunta burra. Ar em vinho e água em vinho, os dois são milagres. Por que Jesus então pediu para colocar água em vinho? Colocar água naquele jarro de pedra? Por que ele pede isso? Jesus está demonstrando o seguinte, eu posso fazer sozinho, mas eu quero fazer através de você. Coloca a água, faz a tua parte, e quando você fizer a tua parte, eu vou pegar aquilo que você fez, e eu vou colocar o meu toque, que é o toque sobrenatural, que é aquilo que você não pode fazer, e quando eu colocar o meu toque de sobrenatural em cima daquilo que você fez, do teu planejamento, do teu esforço, do teu trabalho, da tua dedicação, mais o poder de Deus, é igual a milagre. Tem milagres que são processos. Eu quero que você abra comigo em 2 Reis capítulo 3, eu quero contar uma história para você. A palavra de Deus diz em 2 Reis 3, ora, Jorão, versículo 1, o filho de Acabe que era o marido de Jezabel. Então Jorão está em maus lençóis aqui, o pai é Acabe, a mãe é Jezabel, é o cara que nasceu em um berço de ouro, né? Uma baita herança espiritual ele tem. Começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, o rei de Judá, e reinou por 12 anos, e ele operou mal à vista do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe, porque removeu a imagem de Baal que o seu pai havia feito. Todavia ele se apegou aos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar, e disso não se afastou. E Mesa, rei de Moabe, era um negociante de ovelhas, e devolvia ao rei de Israel 1000 cordeiros e 100 de carneiros com lã. Porém sucedeu, quando Acabe estava morto, que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. E naquele dia o rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista a todo Israel. E ele foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo, o rei de Moabe tem se rebelado contra mim. Tu virás comigo contra Moabe para a batalha? E ele disse, eu subirei. Eu sou como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por qual caminho devemos subir? E ele respondeu, o caminho pelo meio do deserto de Edom. Então deixa eu pintar aqui um cenário para você. Jorão, ele é o filho de Acabe, filho de Jezabel, e ele herda então o reino de Israel, que era o reino do norte. Então nós vemos aqui que Mesa, o rei de Moabe, ele se rebela contra Israel. Acabe havia morrido, Jorão era o novo rei, e aí então o rei Mesa de Moabe, ele vê uma oportunidade, talvez de um rei inseguro, talvez de um rei jovem, e ele fala assim, quer saber? Eu vou parar de pagar tributo para esse rei de Israel. Então Jorão ele fica incomodado, porque ele está deixando de receber carneiro, de receber tributo, e ele envia lá um WhatsApp para Josafá, que é o rei de Judá. Tá bom, não tinha WhatsApp naquela época, mas é como se fosse. Ele envia um mensageiro. E o mensageiro chega para Josafá e fala assim, o rei Jorão, o rei de Israel, ele vai entrar numa batalha contra o rei Mesa, que é o rei dos Moabitas. Você quer entrar? E Josafá, sem consultar o Senhor, sem perguntar para o Senhor, sem perguntar, Deus é a tua vontade, não é a tua vontade? Lembra como Davi ia para a guerra? Senhor, eu devo ir para a guerra ou não devo ir para a guerra? Se eu for para a guerra, qual direção que eu vou? Josafá diz,
Os meus cavalos são os teus cavalos. Os meus soldados são os teus soldados. Somos irmãos. Ele entra em uma batalha sem pedir o conselho de Deus. Tem muitas vezes que a gente começa a bater cabeça na vida porque estamos entrando em batalha sem pedir a direção de Deus. Ah, vamos batalhar, vamos para lá. Vamos, estou com você, meu irmão. A pergunta é, o teu irmão está com o Senhor? Está alinhado com o Senhor? E então Josafá entra nessa batalha, e aí no versículo 8 ele ainda diz, por qual caminho devemos subir? Então ele está se submetendo a um rei maligno, filho de Jezabel, filho de Acabe, fala assim, me lidera. Quer saber? Me lidera, para onde que a gente deve ir? E aí o rei, então, Jorão, fala assim, vamos pelo deserto. Olha o que vai acontecer nessa história. Partiram, pois, versículo 9, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, chamaram um terceiro rei. Ao invés de pedir ajuda para Deus, pedem ajuda para outros reinos. Você lembra então de Gideão, quando ele vai entrar numa batalha, o Senhor olha para o exército de Gideão, tem muita gente aí, manda beber água. Primeiro ele fala assim, quem tiver com medo, pede para sair. Aí Gideão se levanta e fala assim, ei, não aguenta, bebe leite, pode sair. Já sai, muita gente vai embora. Sobrou muita gente ainda, manda beber água, sobram 300. Deus lá precisa de exército para vencer batalha? Deus lá precisa de conexões? Mas meu irmão, eu tenho tantos mil seguidores no Instagram. É? O Deus que chama cada estrela pelo nome, precisa das tuas conexões para fazer um milagre? E Jorão, ali afundado no pecado familiar, ele pede ajuda para Josafá, que foi muito tolo e entra numa batalha sem pedir conselho, e depois chama o rei de Edom, que não tem nada a ver com o povo de Deus, e juntam-se 3 reis para uma batalha. Não pode dar bom isso aqui. Eles promoveram um cerco de uma viagem de 7 dias e não houve água para o exército e para o gado que o seguia. E o rei de Israel disse, o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los na mão de Moabe. Agora o rei de Israel, ele para assim, deu ruim. O Senhor juntou nós 3 aqui para nos entregar para uma... O Senhor, você quer colocar o Senhor na história? Você não orou, você não buscou, você quis viver a sua vida do jeito que você quer viver a sua vida, e agora quer colocar na conta de Deus? Está quieto aqui, hein? O Josafá tem uma notícia, o Senhor nos juntou. Não foi o Senhor, não, foi você. Bate a mão no peito e fala assim, eu sou o maior responsável e o único responsável pela minha vida espiritual. Quem crê nisso, diga um amém bem forte. Amém. Você falou. Versículo 11, Josafá disse, não há aqui um profeta do Senhor? Era melhor perguntar antes de entrar na batalha, né? Não há aqui um profeta do Senhor, além desses, para que possamos consultar o Senhor? E um dos servos do rei de Israel respondeu e disse, aqui há Eliseu, o filho de Safate, o qual derramou água nas mãos de Elias, ou servo de Elias. E Josafá disse, a palavra do Senhor está com ele. Diga comigo, a palavra do Senhor está com ele. Assim o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram até ele, e Eliseu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo? Vai até os profetas do teu pai, e até os profetas da tua mãe. E o rei de Israel disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis juntos para entregá-los nas mãos de Moabe. E Eliseu disse, vive o Senhor dos exércitos, diante de quem eu me ponho de pé, se não fosse por eu respeitar a presença de Josafá, o rei de Judá, eu nem olharia na tua direção, também pouco te veria. Está ficando intenso aqui, né? Eu fico imaginando quando você chegar no céu, você fala assim, Senhor, hoje eu quero ver tal episódio da Bíblia. Imagina esse dia. Cara, profeta é um bicho folgado. Então Eliseu está diante dos 3 reis, e o pastor Teófilo sempre falava para mim, ele falava assim, Eri, deixa eu te contar um negócio,
a pessoa mais influente da sala é a pessoa que tem a palavra de Deus. Não é o CEO da empresa, não é a pessoa que tem mais dinheiro, não é a pessoa que tem mais seguidores, é a pessoa que tem a palavra de Deus. Quando deu ruim aqui, nessa batalha, traz Eliseu, porque a palavra de Deus está com ele. Aí chega Eliseu, ele olha para Jorão e fala assim: vai procurar os profetas do teu pai. Vai lá procurar os profetas de Baal, vai lá procurar pedir conselho para os profetas da tua mãe Jezabel. E eles insistem, ele fala assim: se não fosse por Josafá que está aqui, eu nem olharia na tua cara. Está intenso, né? Bom dia, Zion Lisboa! Bom dia. Uma salva de palmas para quem nos visita pela primeira vez. Versículo 15, agora porém trazei-me um tangedor. E sucedeu que quando o tangedor tocou, que a mão do Senhor veio sobre ele, e ele disse: assim diz o Senhor, fazei esse vale cheio de fossos, ou de covas, ou de cisternas, ou de poços, dependendo da tua versão. E ele disse: assim diz o Senhor, fazei esse vale cheio de poços, porque assim diz o Senhor, vós não vereis vento, nem tampouco chuva, mas aquele vale será cheio com água, para que possais beber, tanto vós, quanto o vosso gado e as vossas bestas, e isso não passa de coisa leve à vista do Senhor. Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos, e vos ferireis toda a cidade fortificada e toda a cidade escolhida, e derrubareis toda árvore boa, e tampareis todos os poços de água, e contristareis todo bom lote de terra com pedras. E sucedeu pela manhã, quando oferta de carne era oferecida, eis que chegou água. Diga comigo: água. Diga forte: água. Água pelo caminho de Edom, e a terra foi cheia de água. E quando todos os moabitas ouviram que os reis haviam subido para lutar contra eles, reuniram-se todos que eram capazes de revestir a armadura e para cima, e se puderam de pé na fronteira. Eles se levantaram cedo pela manhã, e o sol brilhou sobre a água, e os moabitas viram a água do outro lado tão vermelha quanto sangue. E eles disseram: isto é sangue. Os reis estão seguramente mortos, mataram-se uns aos outros. Agora, portanto, Moabe ao despojo. E quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, de modo que fugiram diante deles, mas estes seguiram adiante, ferindo os moabitas na sua própria terra, e eles arrasaram as cidades em todo lote de bom terra. Cada homem lançou a sua pedra e o encheu. Eles taparam os poços de água, derrubaram as árvores. Somente em Kir-Erasete eles deixaram pedras. Todavia os fundeiros as cercaram e as feriram. Pastor, não entendi nada. Quem que está disposto a entrar no processo do milagre de Deus na sua vida? Tem milagre que Deus faz assim. Tem outro tipo de milagre que Deus fala assim: filho, eu estou te colocando num processo. E a primeira coisa que eu vejo nessa história, o nome da mensagem de hoje é Cavem Poços. Você que está anotando, anota. Você que não está anotando, anota também. O primeiro ponto da minha mensagem hoje é: não vás para a guerra sem água. Simples direção estratégica de um militar, que não sou eu. Mas o corpo humano, ele pode sobreviver 10 dias sem água. Passaram-se 7 dias no deserto, quando os 3 reis, eles se juntaram, e então o rei Jorão diz: o Senhor nos juntou aqui para nos entregar aos moabitas. Por que ele está em desespero? Porque não tem água. Agora, a água, ela não é apenas um alimento natural, ou uma bebida natural que vai te saciar. A água aponta para a presença de Deus. A palavra vai dizer, em Isaías 44:3, pois derramarei água. Fala comigo: água. Derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Eu derramarei do meu espírito sobre a tua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes.
João capítulo 7, 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, tem alguém com sede pela presença de Deus aqui? Faz barulho onde você está. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jeremias 17, 7 e 8, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, a sua folha fica seca, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O que Jeremias profetiza aqui? Que pode ter sequidão, que pode ter seca, que pode ter dificuldade, se a sua raiz está conectada ao ribeiro, você não vai deixar de produzir fruto. Eu não sei qual temporada que você está passando na sua vida. Ah, pastor, eu estou numa barra na minha família, eu estou numa dificuldade profissional, eu não sei o que eu vou estudar. Eu não quero saber a sua dificuldade. O que eu estou garantindo para você é, se a tua raiz espiritual estiver conectada do ribeiro, das águas vivas do Espírito, você vai continuar a dar fruto na temporada que você tiver. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é que essa seca, ela não era apenas física, essa seca era espiritual, e que eu estou aqui para te advertir, para te alertar é, não vás para a guerra sem água, não vai lutar sem a presença de Deus, você precisa estar alimentado espiritualmente. Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, lá no versículo 28, se não me engano, 26, ele fala assim: o motivo da vossa fraqueza é porque vocês não sabem orar como convém. Mas, diga comigo, mas o próprio Espírito intercede ao vosso favor com gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade de Deus. O que eu vejo então nesse texto de Romanos 8? Que falta de oração é igual a fraqueza espiritual. Anote isso, falta de oração é igual a fraqueza espiritual. Não sou eu que estou a falar, é o apóstolo Paulo. O motivo, ele está falando para a igreja de Roma. O motivo da vossa fraqueza é porque vocês não sabem orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, tem momento que eu acordo e a Bíblia vem voando assim. E ela se abre na minha frente, e o Senhor diz, é esse versículo, ele brilha, oh glória, irmão, tem dia que eu acordo e falo assim, cara, que sentimento ruim, que tristeza, cara, por que eu estou batalhando, quem que passa por isso, quem que é humano aqui, levanta, me ajuda alguém, se você não passa por sentimentos ruins, pega o microfone aqui e libera essa unção, que está sobre a sua vida. O que é isso? É fraqueza espiritual. Tem dia que você não está tipo, eu estou a voar aqui no Espírito, pós-conferência VDS. Não, tem dia que você é humano, cara. A palavra diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ele orou e o Senhor fechou o céu. E orou de novo e o Senhor abriu o céu e o céu derramou chuva sobre a terra. Ah, mas Elias era um super profeta. Ele era um profeta, mas ele era sujeito às mesmas paixões, passava por dificuldade, tinha dia difícil, tinha dia ruim, tem momento. O que você tem que Elias não tem? Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você 24 horas por dia, 7 dias por semana. O Espírito Santo está em você, ele se move em você. Lembra daquela música antiga? Fazendo gemidos inexprimíveis. É uma nota que eu não consigo alcançar, então não vou cantar aqui para te poupar. Tem momento que está difícil, fecha a porta, antes de ir para o trabalho guerrear. Senhor, eu preciso da tua mão de poder. Não precisa ser o super, hiper espiritual. Ó Deus soberano, eterno, venho diante de ti com a minha vida perfeita e agradável. Sou o teu servo e o que nunca falha. Tem dia que você está assim, Deus, eu estou uma caca. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou abatido.
eu estou sem esperança. Para ser sincero, Senhor, eu não quero entrar naquele trabalho hoje. Para ser sincero, Pai, eu estou com dificuldade na minha família, mas, Senhor, eu preciso da Tua mão de poder. Eu não quero ir para aquela guerra sem água, eu não quero passar sede no deserto. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor derramaria água sobre a terra sedenta. Eu estou sedento essa manhã, derrama da Tua presença, Espírito Santo, sobre a minha vida. Aí você começa. Quem que ora em línguas aqui? Levanta a mão. Isso aqui não é uma ferramenta só para o domingo de manhã, quando... Vamos dar uma salva de palmas ao Alto Monte, que nos guiou em adoração hoje tão bem. Mas oração no Espírito não é só quando o louvor está aqui, a presença de Deus, e a Raíssa diz, agora levante aí a sua voz e adore ao Senhor com língua. Meu irmão, sabe o que é oração em línguas? É uma bazuca espiritual. Vamos lá, alguém? É isso. É uma bazuca espiritual que Deus colocou na tua mão. Ah, não, eu vou guardar isso aqui para o domingo. Porque na terceira música, o diabo vai ver. Se apanha na segunda, apanha na terça-feira, leva na cara na quarta-feira, quinta-feira você está lá. Nossa, se a menos tiver lugar no domingo de manhã para eu cantar na terceira música. Tolo! Tolo! Sabe o que você está fazendo? Igual o rei Jorão. Você não faz a matemática, não faz a... Por onde que a gente vai? Vamos pelo deserto. Baita estratégia, Jorão. Perguntou para quem? Para Baal? E aí Josafá, o tolo. Eu estou com você, irmão. Tamo junto. Presta atenção para quem você fala tamo junto. Você quer? Tamo junto. O cara está indo para o inferno. Tamo junto. Os meus soldados são os seus soldados, os meus cavalos são os meus cavalos. Vamos lá, Jorão. Filho de Acabe, filho de Jezabel. Não é porque teu pai era Acabe e a tua mãe era Jezabel que você tem que ser um idiota. Quebra o padrão, o legado espiritual que foi depositado em você e fala assim, através de Jesus eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Baal, eu não vou te adorar. Olha para esse texto e fala assim, Eliseu fez muito bem. Vai procurar conselho para os profetas de Baal. Tem que ouvir, Jorão. Jorão, você é um idiota. Só que Deus é tão misericordioso. Deus é tão bom. Talvez você está aqui, você está igual Jorão. Não tem problema. Você que é Jorão, vem aqui outra. Traz Josafá junto e ninguém sabe quem é quem. Não vá para a guerra sem água. Esteja alimentado, esteja cheio do Espírito. Eu não estou falando de uma vida perfeita, eu não estou falando de uma vida que você não erra, eu não estou falando de uma vida impecável, eu falo de uma vida de dependência de Deus, onde você entrega a sua vida ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso da tua mão de poder, eu preciso de um milagre, Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso de ti. O segundo ponto que eu vejo nesse texto, depende de um milagre. Crente ama falar de milagre, mas odeia depender de um. Deus é... Não, fica tranquilo, Deus vai fazer milagre. Para o vizinho é mais fácil. Eu amo aquele texto que o pai, ele traz o filho para Jesus, ele fala assim, Jesus, se podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa na vida do meu filho. Se podes, tudo é possível ao que crê. Ele diz, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Você não fica assim, às vezes você lê a Bíblia, tipo, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Tá, vamos lá. Se eu fizesse psicanálise, eu ia falar assim, senta aqui, amigo. Eu creio. Você acabou de dizer, eu creio, mas não creio. Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que aquele homem está a dizer? Eu creio. O Senhor é aquele que abre os olhos dos cegos e levanta os mortos e liberta os cativos. Eu creio que o Senhor faz, eu tenho dúvida se o Senhor faz na minha vida. Eu creio que o Senhor é poderoso, mas na minha vida é diferente. E aí
Jesus, ele liberta aquele menino, ele cura aquele menino, ele restaura aquele menino. Eu estou falando para você, entre em um lugar na tua vida espiritual, onde você precisa de uma intervenção divina. Tem crente que não vive o romper, não vive milagre, porque está muito seguro. Você tem que figure out everything. Você tem que, tenho que, aqui, a conta aqui, o horário, não sei o que. Tá. Irmão, não estou indo contra planejamento. Só que você depende tanto do teu planejamento que Deus fala assim, quem sou eu para te ajudar? Você já é o bonzão. Você é tão incrível, filhão. Vai lá, filhão, vai lá. Eu lembro um dia que eu estava me arrumar para vir para a igreja. Eu coloquei uma camisa e meu filho ele gosta de fazer as coisas que eu faço. Então eu coloquei uma camisa de botão. Ele foi procurar uma camisa de botão. Aí ele colocou, eu coloquei os botões. Eu fui ajudar ele. Ele falou, não, papai, eu sei. Quem é pai aqui? 4 anos de idade, eu sei. Eu fui ajudar, eu falei, não, deixa um pouquinho. E ele aqui, ó. Papai? Cara, eu vi aquilo, Deus falou comigo. Eduardo, você é assim muitas vezes. Eu quero te ajudar e você fica assim, não, Deus, deixa que eu preparo a minha palavra. Deixa que eu cuido da minha empresa. Deus, nosso relacionamento é no domingo. Domingo às 11, Senhor, Agora, segunda-feira, quem manja aqui sou eu, papai. O Senhor fala assim, Eduardo, eu preciso quebrar o teu orgulho para poder te ajudar. Finge que não é com você essa mensagem, vira por mão e fala assim, deixa Deus te ajudar. Depende de um milagre. Viva a sua vida espiritual em um lugar que você depende de um milagre. Agora, você não pode depender de um milagre se você não consegue encarar o problema. Tem gente que não tem medo de encarar o problema. Meu irmão, 7 dias de seca, não tem água. Como é que tá, meu irmão? Tá incrível, a minha vida tá incrível. Como é que tá? É só vitória. Cheio! É só vitória. Seja vulnerável. Depende de um milagre. Fala assim, Deus, se o Senhor não intervir aqui, eu vou morrer de sede. Eu estou desesperado. Faz alguma coisa. Tem alguém que precisa de um milagre aqui essa manhã? Aleluia! A palavra diz em Salmo 77, 14, Tu és o Deus que realiza milagres e mostras o teu poder entre os povos. Eu creio que o poder de Deus será revelado aqui essa manhã nas nossas vidas. A terceira instrução que o Senhor falou comigo nessa mensagem, recebe a direção do Senhor. Recebe a direção do Senhor. Então, naquele momento de aflição, naquele momento de dificuldade, naquele momento onde não tinha muito o que fazer, os 3 reis perceberam, precisamos de um profeta. Chama Eliseu. Agora vai ter que olhar na cara desse profeta. Eliseu chega, dá uma dura em Jorão. Ele fala assim, mas presta atenção, por causa de Josafá. Fala comigo, Josafá. Você tem que ter amigos que te levam para mais perto da presença de Jesus. Naquele momento de aflição, onde Jorão estava desesperado, Josafá disse, eu conheço um homem, Eliseu, aquele que dava água para Elias, o servo de Elias, a palavra, diga comigo a palavra do Senhor está com ele, não é qualquer tipo de amizade. Pastor, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Mas qual tipo de conselho? Tem gente que quer conselho de 300 pessoas. É uma enquete. O que você acha que eu deveria fazer? Muito bom, muito bom. E você? Sim. 33% da população entrevistada diz que eu deveria começar uma empresa. Muito bom. Agora, 27% dizem que eu não deveria. O que o Senhor diz?
que o Senhor diz? Qual que é a palavra de Deus para a tua família? Qual que é a palavra de Deus para a tua empresa? Qual que é a palavra de Deus para o teu futuro? Qual que é a palavra de Deus para o teu filho? Qual que é a palavra de Deus para a tua nação? Qual que é a palavra de Deus para a tua casa? Qual que é a palavra de Deus? A pessoa que tem a palavra de Deus é a pessoa mais influente da casa. No momento de desespero, o rei tinha soldado, o rei tinha cavalo, o rei tinha arma, mas não tinha a palavra de Deus. Prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Salomão não diz em Provérbios 21, não prepare o teu cavalo, vá de maneira negligente. Ele não fala isso. Ele fala, prepara o cavalo, faz a tua parte, treine esse cavalo, dá comida para esse cavalo, alimenta esse cavalo, afia o teu machado, faz o teu melhor, mas a vitória não vem pelo teu melhor, a vitória vem pela mão de Deus, a vitória vem pela palavra de Deus. Eliseu, qual que é a palavra de Deus? Você tem um Eliseu na tua vida? Você tem alguém que consegue olhar no teu olho e falar assim, meu irmão, eu te amo o bastante para falar que você está errado. Eu te amo bastante para falar, sai desse relacionamento. Eu te amo bastante para falar, entra, faz essa prova. Cara, Deus te chamou para fazer isso. Ou você só tem amigo que dá tapinha nas costas. Campeão, você é lindo, hein? Você é incrível, hein? Bonzão você. Tem uma teologia coach que tem invadido, nada contra coach. Eu tenho amigos que são coaches, pessoas boas, só que uma coisa é você inspirar, outra coisa é você trazer uma mentalidade coach para dentro do evangelho, porque às vezes Deus vai falar assim, filho, você tem que se arrepender. Se os mesmos milagres que aconteceram aqui, Jesus diz para Cafarnaum, fala assim, se os mesmos milagres que aconteceram aqui em Cafarnaum acontecessem em Nínive, eles teriam se arrependido. Diga comigo, arrependimento. Tem momento que você tem que fazer o check-up espiritual, falar, Espírito Santo, tu me sondas, tu me conheces, vê se é em mim um caminho mau. E me leva para o caminho eterno. Aí quando o Espírito Santo mostra o caminho mau, não, porque meu amigo falou que eu sou incrível. Eu já sou amado, eu já sou incrível, eu sou bom, 7 vezes eu sou bom. Deixa o Espírito Santo te confrontar. Receba a direção do Senhor. O meu quarto conselho para você nesse texto, encontra a tribo certa. Você vê que Jorão estava desesperado, ele pede ajuda para Josafá. Josafá está desesperado, pede ajuda para Eliseu. Aí Eliseu chega e fala assim, eu vou fazer o milagre sozinho. É isso que ele faz? Ele fala, traz um tangedor. Tem outras versões que dizem, traz um arpista. E a palavra diz que enquanto o arpista tocava, toca aí, Rony. Aí, ó. A palavra diz que enquanto o tangedor tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. O que isso mostra para mim e para você? Que não se vive vida espiritual sozinho. Tem gente que é tão bom que você é um independentezão espiritual. Pastor, eu tenho a unção do boi selvagem. Eu sou o pioneiro, eu vou lá, eu vou sozinho, eu abro o caminho, eu abro mata, eu sou bom, eu consigo. Meu irmão, toma cuidado, encontra a tua tribo. Eliseu, que era Eliseu, falou assim, traz um arpista. Jorão pede ajuda para Josafá, Josafá pede ajuda para Eliseu, Eliseu pede ajuda para o arpista toca, a mão do Senhor vem sobre Eliseu. Por quê? Porque Deus respeita o conceito de comunidade. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que escorre do cabeça, da barba. Salmo 133, é ali que o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Quer saber de uma coisa? O simples fato de você ter chegado à igreja hoje, ter sentado aqui, você pode estar frio, você pode ter tido vários problemas na semana, tem alguma coisa que Deus está a liberar sobre a tua vida pelo fato de você estar em comunhão. Ou será que sou só eu que fico assim, não, hoje eu tinha que ficar em casa, vou pedir uma pizza, colocar lá um Netflix, eu preciso do meu tempo. Encontra a tua tribo. Quinto ponto.
põe a tua fé em ação. O que o profeta diz? Cavem. De novo, cavem. Se o profeta falou cavem poços, a coisa mais espiritual que você pode fazer não é orar agora, não é jejuar. O profeta disse cavem poços. Levanta a mão aí, exército. Vamos cantar. Aleluia, aleluia. Me ajuda. Aleluia, aleluia, aleluia. Cavem poços. Aleluia, aleluia. Senhor, cava esse poço para mim, ó Pai. Enquanto eu te adoro, pega essa paz, Senhor. Ó Pai, vai cavando. A coisa mais espiritual que você pode fazer, quando Deus fala cavem poços, é você, não é orar, não é jejuar, não é cantar aleluia, é pegar pá. Agora tem crente que tem medo de pá. Ó líder, eu trouxe essa pá aqui, ó. Essa pá é para você. Responde. Já tenho a minha. Você tem pá aqui, faz barulho para Jesus. Cavem poços. Se você quiser cantar aleluia, canta, mas canta com a pá na mão. Aleluia. Canta cavando, meu irmão. Agora o problema é que o Senhor fala, cavem poços. Aí a gente quer espiritualizar demais a parada. O Senhor já falou, Senhor, manda um anjo cavar um poço. Aquele anjo, Deus, com aquele braço, aquele tríceps. Aquele anjo, Miguel, manda Miguel. Para cavar aquele poço. Meu irmão, quem que já cavou poço aqui? Quem que já cavou buraco? Levanta a mão aí. Tá, eu nunca cavei, mas deve ser difícil. Meu irmão, cansa. Não é um negócio que você faz assim. Você está 7 dias sem beber água. Aí a palavra, Deus podia falar assim, ó, só abre a boca que eu vou liberar chuva sobre a terra. Não, ele fala cava poço. E ele fala mais. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento. Mas esse vale vai se encher de água. Por que ele fala isso? Não espere os sinais. Tem gente que não cava porque está esperando o sinal. Deus, quando eu ver o sinal que essa chuva está a chegar, eu vou pegar a minha pá. Enquanto isso eu vou ficar aqui. Quando eu ver a nuvem, Senhor, você vai ver quando eu ver a nuvem. Ele fala, não, a palavra é a seguinte, você não vai ver nuvem, você não vai ver vento, você não vai ver água, cava o poço. Pastor, mas eu não estou vendo nada. É isso aí, isso é fé. Se você consegue cavar o poço quando você não vê nada, quando você não sente nada, quando você não quer ir para a igreja, quando você está triste, quando você está sobrecarregado, mas você pega a sua pá e você cava o seu poço, é porque você tem fé. Eu estou triste, mas eu vou tirar essa areia. Eu estou angustiado, mas eu vou tirar essa areia. Eu estou abalado, mas eu vou tirar essa areia. Por quê? Porque eu não vou ser movido por sentimento. Eu não vou ser movido por aquilo que eu vejo. A minha visão natural não vai pautar a minha fé. Eu sou movido pela palavra de Deus. Me dá essa pá. Meu Deus do céu, eu estou ficando pentecostal aqui. Alguém me dá uma toalhinha. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Você está lá cavando poço, aí você olha para o teu irmão. Poção, hein? Ganda buraco que você tem. mas também você tem uma pá 2.0. Olha a pá que Josafá deu para mim. Vamos derrubar Josafá. Cava com o que você tem. Eles estão numa batalha. Você acha que tinha pá para todo mundo? Não tem pá? Vai com a mão. Faz o que está ao teu alcance. Não entre em comparação. Agora, você quer um segredo? Quanto mais você cava, maior será o recipiente do teu milagre. E um detalhe, enquanto você cava, você se esconde.
Não se preocupe em ser visto, não se preocupe em ser aceito, não se preocupe com posição, não se preocupe com liderança, sirva, cave para a audiência de uma pessoa. Tem gente que não faz a parte, não, porque se pelo menos o meu líder de link falasse assim, 3 tapinhas, good job. Não, cave, faça a tua parte. A falta de cavar é falta de fé. Você pode cantar, você pode adorar, você pode jejuar, mas se você não tiver cavar, é falta de fé. 6º ponto, ser fiel e constante. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Diga comigo, perseverança. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Ser fiel, ser constante. Não se preocupa com o que está acontecendo, faz a tua parte. Mas o meu poço é de 30 centímetros. Não interessa, faz a tua parte. E o meu 7º ponto, descansa e vê o sobrenatural. Agora, não adianta porque o crente quer o quê? Quer pular para o ponto 7. Cadê o ponto 7? Descansa. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, igreja. Aleluia. Mas, meu irmão, você está a descansar, só que você não cavou. Mas o meu líder de link cavou. Então tudo bem, não tem problema. Se ele é generoso, ele quer te abençoar, muito bem, mas entenda, você vai ficar dependente do poço dele pro resto da vida. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz uma viagem missionária com o pastor Teófilo, ele pegou o microfone e falou assim, agora a gente vai fluir em palavras de conhecimento. Eu nunca tinha fluído em palavras de conhecimento. Peguei o microfone e começou a vir. Joelho direito, levantou aqui, eu estava comemorando porque, cara, Deus falava comigo. Aí depois, tem um jovem aqui que tentou se suicidar essa semana, aí o jovem veio falar comigo depois do culto. Eu falei, cara, essa parada é muito fácil. Tipo, uau. Fiquei uns anos a viajar com ele, eu lembro da minha primeira ministração, sozinho. Peguei o microfone, eu já sei como funciona. Você explica o que é palavra de conhecimento, que o Espírito Santo fala, e agora eu vou começar a fluir. Fala comigo, Deus. Shhh. Pode falar, Senhor, teu servo ouve. Voltei para casa. Você que tem enfermidade, levanta a mão, a gente vai orar por você. Voltei para casa de Deus, o que aconteceu? O Senhor falou comigo. Você, até aqui, dependeu do poço do teu pastor. Quando você estava a ministrar com o pastor Teófilo, você fluía embaixo da unção dele. Você surfava na onda dele. Agora é o momento, Eduardo, que você precisa cavar o teu próprio poço. Você precisa desenvolver a tua própria unção. Você precisa da tua própria busca com Deus. Por quê? Porque às vezes Deus vai te colocar para um outro lugar onde você vai ser água, fonte de água para outras pessoas. Deus está te desligando de um lugar de dependência espiritual. Existe dependência emocional, mas também tem uma crise na igreja contemporânea que é dependência espiritual, que é eu não consigo orar se não tiver um fundinho. Eu não consigo. Meu irmão, Deus está falando assim, cava o teu poço, e quando você cavar, descansa. Sabe por quê? Porque descansar faz parte do milagre. Descansar é um sinal de fé. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não proteger a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Deus dá aos seus enquanto dormem. Lembra do primeiro milagre de multiplicação de pães e peixes? Jesus, ele pega o pão, ele dá graças, ele manda o povo se assentar. Senta na relva. Senta na grama. Eu imagino Pedro, mas Jesusão,
povo está faminto, vamos entregar rápido. Faz uma fila indiana aqui, cada um vai pegando um pedaço. Shhh. Senta. Por quê? Senta e assiste. Mas Jesus tem que fazer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está a trazer descanso para muita gente aqui. Tem gente que o Senhor está falando assim: você já cavou. É melhor, né? Glória a Deus. Tem gente que está assim: ó, agora pega pá. Agora, o mais interessante é que Deus está contigo durante o processo inteiro. Você não está a lutar sozinho. Você não vai, nós não somos a igreja que vai para a guerra sem água. Fica de pé onde você está.